Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula do Instituto de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você é meu convidado para que nós possamos aqui discutir as sessões 49 e 50. Espero que tenha insights valiosos para você durante esta videoaula. Aqueles que são alunos do Instituto, por favor, acessem a descrição do vídeo para que possam preencher a ata, possam preencher a lista de presença virtual para que nós possamos contar com ela. Muito obrigado por estarem aqui e vamos setar o panorama histórico dessas sessões 49 e 50. Então, a cerca de 24 quilômetros de Kirtland, Ohio, onde residia a igreja, havia uma comunidade de Quakers Shaken, ou Shakers, ou Shaking Quakers, como queiram chamar. Eles eram chamados de Quakers e Shaken porque suas vestimentas se assemelhavam à Sociedade dos Amigos, ou conhecidos como Quakers, e porque seu sistema de adoração incluía tremores e contorções físicas. Um deles, Lemon Copley, filiou-se à igreja, embora ele ainda mantivesse algumas de suas antigas crenças, as quais persistia em ensinar. Lemon pode ter se sentido atraído pela nova igreja por suas semelhanças com a doutrina dos Shakers. Tanto os santos quanto os Shakers acreditavam que havia ocorrido uma apostasia generalizada da fé cristã, que homens e mulheres tinham livre-arbítrio, que o Senhor havia chamado novos profetas e que os crentes deveriam compartilhar recursos para reduzir a pobreza. No entanto, também havia diferenças marcantes entre a doutrina dos Shakers e a nova fé de Lemon. Por exemplo, os Shakers, eles rejeitavam a necessidade do batismo e de qualquer outra ordenança. Alguns Shakers praticavam o vegetarianismo. Os Shakers, juntamente com outros nos Estados Unidos, embora talvez não na mesma medida, também acreditavam que o celibato era uma forma de vida superior. Um líder Shaker ensinava que o celibato era a chave para a perfeição sem pecado e a salvação. Essa doutrina levou à segregação dos sexos e influenciou todos os outros aspectos da vida dos Shakers. Finalmente, os Shakers acreditavam que Jesus Cristo já havia retornado à Terra na forma de Madre Ann Lee, nascida em 1736 e morta em 1784. Uma das primeiras líderes que definiu muitas das crenças dos Shakers. Lemon Copley vivia a cerca de 56 quilômetros de distância da principal comunidade Shaker da região e parece não ter se envolvido totalmente no estilo de vida dos Shakers. Depois de ser batizado na igreja, foi repreendido por Ashbel Kitchell, o líder local dos Shakers, por desistir do plano de celibato e por ter adotado o mormonismo como o plano mais fácil. Nessa revelação, dada em 7 de março de 1831, sessão 49, ele, juntamente com Sidney Rigdon e Polly P. Pratt, foram instruídos a levar a mensagem da restauração aos Shakers. Alguns meses antes, o Elder Pratt havia passado 2 dias com eles e deixado 7 exemplares do livro de Mormon. Essa revelação que Sidney Rigdon leu integralmente para os Shakers foi dada para que os missionários pudessem responder, pelo espírito de revelação, aos assuntos de particular interesse para os Shakers. Essas crenças incluíam a ideia de que Cristo já havia retornado na forma de uma mulher, Ann Lee, que havia falecido em 1784, como já disse. Eles sustentavam que o batismo e a ceia do Senhor cessariam com a era apostólica, que não haveria expiação vicária, nem haveria ressurreição corpórea. O consumo de carne de porco era rejeitado, e alguns deles rejeitavam o consumo de qualquer tipo de carne. Eles também sentiam que uma vida celibatária era superior ao casamento e que ter filhos reduzia sua posição perante Deus. Embora essa revelação, a seção 49, tenha sido rejeitada pelos Shakers, seus anúncios doutrinários permanecem importantes. Também importante é o padrão que ela estabeleceu para o trabalho missionário. Os elders não envolveram os Shakers em um debate doutrinário sobre os princípios peculiares de sua fé, mas os convidaram a ouvir a palavra do Senhor,
como lhes fora dada. Cabia então a eles escolher se aceitariam essa palavra como lhes fora transmitida por meio de um profeta vivo, ou se a rejeitariam. Infelizmente, eles a rejeitaram. E aí vem a pergunta para cada um de nós: nós vamos aceitar da forma que foi transmitida ao profeta do Senhor, ou também a rejeitaremos? Versículo 1. Escutai minha palavra, meus servos, Sidney e Parley e Lemon. Pois eis que em verdade vos digo que vos dou o mandamento de irdes pregar aos Shakers o meu evangelho que recebestes, da forma como o recebestes. Sidney Rigdon e Parley P. Pratt eram provavelmente os missionários mais qualificados entre os santos para ministrar aos Shakers. Parley cresceu em New Lambeth, Nova York, perto da maior e mais importante comunidade Shaker, a Mount Lebanon Shaker Society. Registros também mostram que Parley tinha vários parentes que eram Shakers. Sidney havia sido ministro na região por vários anos e era um forte defensor do comunalismo, tornando provável que ele negociasse e tivesse conexões econômicas com as comunidades Shakers em North Union, Ohio. Os Shakers haviam sido visitados anteriormente por Oliver Cowdery e pelos missionários enviados para pregar aos Lamanitas, seção 28 de Doutrina e Convênios. Vários exemplares do Livro de Mórmon circularam entre os Shakers, mas estes pareciam demonstrar pouco interesse. Ashbel Ketchel escreveu mais tarde que os missionários o deixaram com um exemplar do Livro de Mórmon antes de partirem. E ele disse: eles acharam prudente esperar um pouco para que o fermento fizesse efeito, para que a coisa se desenvolvesse suavemente por algum tempo e tivéssemos tempo para refletir. De acordo com esse relato de Kitchell sobre o encontro, pode ter havido alguma hesitação por parte de Sidney Rigdon em compartilhar a revelação. Inicialmente, Sidney chegou acompanhado apenas por Lemon Copley, e os dois homens não compartilharam a revelação imediatamente. Kitchell registrou. Eles permaneceram a noite toda, e no decorrer da noite, as doutrinas da cruz e a fé mórmon foram investigadas. Assim estava a questão quando nos retiramos para descansar, sem saber que eles possuíam o que chamavam de revelação ou mensagem de Jesus Cristo para nós. No dia seguinte, que era sábado, Parley P. Pratt chegou e anunciou que eles tinham vindo com a autoridade do Senhor Jesus Cristo e o povo precisava ouvi-la. Pouco depois, Sidney Rigdon leu a mensagem aos Shakers. Os missionários enviados aos Shakers são instruídos a declarar a mensagem da restauração tal como a receberam. Ou seja, eles deveriam testificar que Joseph Smith é o profeta da restauração e que o Evangelho, em sua pureza imaculada, foi restaurado novamente à terra por meio dele. Como evidência de seu chamado profético, deviam ler essa revelação na qual o Senhor responde às suas principais preocupações doutrinárias. Versículo 2: Eis que vos digo que eles desejam conhecer a verdade em parte, mas não toda, pois não são retos diante de mim e precisam arrepender-se. Como muitos com quem nossos missionários compartilham a mensagem do Evangelho, os Shakers se deleitavam em certas verdades, ao mesmo tempo em que rejeitavam aquelas que exigiam mudança e arrependimento de sua parte. Acontece inúmeras vezes conosco. Aceitamos alegremente aquelas verdades que já condizem, que já ressoam com o que nós fazemos. Mas aquelas que são contrárias ao que nós fazemos, que nos instigam à mudança e ao arrependimento, geralmente tendemos a deixar de lado. Versículo 4: E meu servo Lemon será ordenado para esse trabalho, a fim de arrazoar com eles. Arrazoar é discutir, argumentar. Não conforme o que recebeu deles, mas conforme o que lhe será ensinado por vós, meus servos. E, fazendo isso, abençoá-lo-ei. Caso contrário, ele não prosperará. Lemon Copley, como falamos, era um recém-converso dos Shakers, e ele é advertido a não argumentar com seus antigos colegas sobre o assunto. A missão agora é declarar a mensagem da restauração.
Se ele for fiel à mensagem que recebeu, terá sucesso garantido. Se não seguir esse conselho, é-lhe dito que não prosperaria. O princípio se aplica a todo o trabalho missionário. Nossa missão é declarar a mensagem da restauração a partir das revelações da restauração. Tal conduta é consistentemente recompensada com um maravilhoso derramamento do Espírito e uma rica colheita de almas. Aqueles que insistem em dar crédito ao Evangelho restaurado, provando-o, por assim dizer, a partir de textos do Antigo e do Novo Testamento, ou argumentando em favor de sua credibilidade de alguma outra forma, não desfrutam do mesmo derramamento do Espírito, nem do mesmo poder de conversão. Versículo 5. Assim diz o Senhor: pois eu sou Deus e enviei meu Filho unigênito ao mundo para a redenção do mundo. E decretei que aquele que o recebesse seria salvo, e aquele que não o recebesse seria condenado. Há um poder imensurável associado a estes versículos que acabei de ler. Neles temos o testemunho do Pai de que Cristo é de fato seu Filho unigênito e o Redentor da humanidade. Em relação a esse testemunho não há meio termo. No grande dia do julgamento, todos serão chamados a aceitá-lo ou a rejeitá-lo, o que farão com risco de suas vidas eternas. Para os Shakers, essa revelação afirma que Cristo reina nos céus e tem feito isso desde sua ressurreição. Assim, refutava a falsa doutrina de que ele habitou na terra como uma mulher, Anne Lee, fundadora da fé Shaker. A revelação não demonstra hesitação em abordar o ensinamento mais importante da Igreja, a missão de Jesus Cristo de redimir o mundo. Esse ensinamento pode ter sido um ponto de discórdia aguda entre os missionários e os Shakers. Segundo algumas fontes, os primeiros Shakers tendiam a rejeitar a expiação vicária de Jesus Cristo, vendo, em vez disso, o papel de Cristo como um exemplo para os crentes. O Senhor aborda diretamente essa crença, afirmando inequivocadamente que ele veio para redimir o mundo e que a aceitação dessa missão é uma questão de salvação ou condenação. Surpreendentemente, os santos dos últimos dias têm sido acusados de minimizar a importância dos atos expiatórios de Jesus Cristo. Um artigo do ano 1980, na revista Newsweek, relatou incorretamente que, ao contrário dos cristãos ortodoxos, os mormons acreditam que os homens conquistam seu caminho para a divindade pelo exercício adequado do livre-arbítrio e não pela graça de Jesus Cristo. Assim, o sofrimento e a morte de Jesus, na visão mormon, foram atos fraternais de compaixão, mas não expiam os pecados dos outros. Em contraste com essa alegação, a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos testificaram unanimemente que Jesus Cristo deu sua vida para expiar os pecados de toda a humanidade. Sua vida foi uma grande dádiva vicária em favor de todos os que viveriam na terra. Os santos dos últimos dias devem ter o cuidado de seguir esse exemplo ao apresentar nossas crenças a pessoas de outras religiões. Devemos começar explicando clara e cuidadosamente que Jesus Cristo é o centro de nossa fé. Somos abençoados por termos uma teologia única e abrangente, que abrange todas as facetas da existência de uma pessoa. Mas nenhuma de nossas crenças tem significado sem o conhecimento da obra salvadora de Cristo. O presidente Nelson ensinou: se nós, como povo e como indivíduos, quisermos ter acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo para nos purificar e curar, para nos fortalecer e magnificar, e por fim, para nos exaltar, precisamos reconhecê-lo claramente como a fonte desse poder. É tanto que o nome da igreja enfatiza em suas letras justamente o nome de Jesus Cristo, a igreja de maiúsculo Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Até o site, o endereço eletrônico da igreja, foi modificado para que o mundo passasse a nos conhecer como esses seguidores de Cristo.
Versículo 7. Eu, Senhor Deus, disse-o, mas a hora e o dia nenhum homem sabe, nem os anjos nos céus, nem o saberão até que ele venha. Já discutimos sobre Jesus Cristo saber a hora de sua vinda, e é interessante que aqui ele disse que nenhum homem sabe, nem os anjos do céu. Ele se exclui dessa. Não saberão até que ele venha. Então, provavelmente, ele sabe, como já discutimos, que ele ganhou esse conhecimento de graça em graça. Versículo 8. Portanto, eu desejo que todos os homens se arrependam, porque todos estão debaixo do pecado, exceto aqueles que reservei para mim, homens santos dos quais não sabeis. Esses homens santos talvez sejam seres transladados, aos quais foram dadas missões específicas cujos nomes nós não conhecemos. Assim como todos os homens devem exercer fé, também devem arrepender-se, porque todos pecaram, como disse o apóstolo Paulo, e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Durante o seu ministério mortal, Cristo disse: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16:28, Marcos 9:1, Lucas 9:27. Comentando este versículo, Bruce A. McConkie disse: É evidente que em uma ocasião anterior, da qual não temos registro bíblico atual, Jesus ensinou a seus discípulos as verdades sobre a doutrina da transladação e prometeu que alguns deles continuariam a viver na terra até a sua segunda vinda. João, o amado, é o único desses discípulos conhecido que continuou a viver sem experimentar a morte. João, capítulo 21, versículos 20 a 24. Até que a identidade de quaisquer outros seja revelada, não temos como saber quem são ou que missão puderam realizar por causa de sua transladação. Da mesma forma, lemos que no Novo Mundo, Cristo capacitou 3 nefitas para que pudessem continuar seus ministérios terrenos até o momento da sua segunda vinda. Terceiro Nef, 28, 4 a 12. Versículo 9 da seção 49. Digo-vos, pois, que vos enviei o meu convênio eterno, aquele que existiu desde o princípio. Joseph Smith restaurou o novo e eterno convênio, Doutrina e Convênios 132, 6. Ou seja, o convênio que ele restaurou era novo para aqueles de sua época, mas sempre o mesmo. Aqui o Senhor aborda a segunda grande preocupação entre os santos e seus vizinhos Shakers. Especificamente o fato de que os Shakers acreditavam que nenhuma ordenança era necessária para a salvação. O Senhor faz referência ao convênio eterno, tornado possível por meio das ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo. Em uma revelação posterior, o Senhor ensinou a Joseph Smith que em suas ordenanças o poder da divindade se manifesta. E sem suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Seção 84, versículos 20 e 21. Em termos simples, o Evangelho de Jesus Cristo é redentor. Como o Salvador declara nessa revelação, o ponto de partida do Evangelho é o reconhecimento de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Podemos ver também no livro de Mórmon, em Alma 34, 9 e 10. As ordenanças do Evangelho permitem que homens e mulheres sejam purificados de seus pecados ao entrarem em um relacionamento de convênio com Jesus Cristo. Embora alguns aspectos da salvação, como a ressurreição física, sejam concedidos a todas as pessoas sem ordenanças, as maiores bênçãos do Evangelho exigem ordenanças. Em um discurso de 1844, Joseph Smith declarou: Pergunta frequente é: não podemos ser salvos sem passar por todas essas ordenanças? Eu responderia que não. Não a plenitude da salvação. O Salvador convidou os Shakers a participarem da ordenança mais básica do Evangelho, o batismo, seguido pela confirmação e pelo dom do Espírito Santo. Em nossa época,
Alguns têm minimizado a importância das ordenanças, em parte porque a maioria da raça humana não teve a oportunidade de recebê-las. No entanto, a importância das ordenanças nos ensinamentos do Salvador e de seus profetas é indiscutível. Revelações e chaves posteriores dadas a Joseph Smith abriram a porta para que todas as pessoas, tanto vivas quanto mortas, recebessem as ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 13: Arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, de acordo com o santo mandamento. E todo o que isto fizer, receberá o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos dos élderes da igreja. No versículo 15: E também em verdade vos digo, que aquele que proíbe o casamento não é aprovado por Deus, porque o casamento foi instituído por Deus para o homem. Paulo, em sua epístola a Timóteo, identificou a proibição do casamento como um sinal de apostasia e uma doutrina do diabo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. O casamento nos é assegurado nesse texto, que é ordenado por Deus. Em uma proclamação ao mundo emitida em 1995, a primeira presidência e o Quórum dos 12 afirmaram que o casamento entre um homem e uma mulher é ordenado por Deus e que a família é central no plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Ao abordar a crença Shaker de que o celibato era uma forma superior de vida, o Senhor defende a santidade do casamento, identificando-o até mesmo como um dos propósitos da criação da terra. No Novo Testamento, uma das epístolas escritas a Timóteo destaca a proibição do casamento como esse sinal de apostasia. Revelações subsequentes a Joseph Smith também enfatizaram a importância do casamento no plano de salvação. Em 1995, como já mencionado, a primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos parafrasearam esta seção da revelação ao proclamar que o casamento entre um homem e uma mulher é ordenado por Deus e que a família é central ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. A declaração do Senhor de que é lícito que ele tenha uma só esposa era consistente com os ensinamentos da Igreja na época em que esta revelação foi dada. Na edição de 1835 de Doutrina e Convênios, foi incluído um artigo que especificava que um homem deve ter uma esposa e uma mulher, um marido. O artigo não foi apresentado como uma revelação e foi geralmente atribuído a Oliver Cowdery. O artigo foi removido de Doutrina e Convênios quando a seção 132, que era uma revelação, foi incluída no cânone das Escrituras, suplantando-a em importância. A seção 132 de Doutrina e Convênios enfatizou ainda mais a ideia de que o casamento era sagrado e estabeleceu que os casamentos realizados pela devida autoridade e selados pelo Santo Espírito da promessa perdurariam na vida futura. Versículo 16. Portanto, é legítimo que ele tenha uma esposa e os dois serão uma só carne. E tudo isso para que a terra cumpra o fim de sua criação. Aqui nos é dito a razão pela qual Deus criou a terra. E a razão foi para que nós, seus filhos, pudéssemos vir a ela e nos casar. E então, como casais, nos tornaríamos uma só carne. Revelações subsequentes trariam uma compreensão da natureza eterna da aliança do casamento e da unidade familiar. Para que se encha com a medida do homem de acordo com sua criação antes que o mundo fosse feito. Aqui relata que nós fomos criados espiritualmente antes de existirmos fisicamente aqui nessa terra. E no versículo 18, e todo o que manda que se abstenha de carne, que o homem dela não faça uso, não é autorizado por Deus. Outra característica distintiva dos Shakers era que eles eram vegetarianos. O Senhor afirma que nenhum servo autorizado seu jamais foi instruído a ordenar que nos abstivéssemos do uso de carne.
A revelação aborda em seguida o vegetarianismo entre os Shakers. Deve-se notar que o Senhor não desaprova o vegetarianismo em si, apenas o ato de proibir outros de comer carne. Ele especifica que o uso de animais para alimentação e vestimenta é apropriado, desde que homens e mulheres ajam como mordomos sábios de seu meio ambiente. Gênesis 1:26, Doutrina e Convênios 59, do versículo 15 a 21. O Senhor condena o derramamento desnecessário de sangue ou desperdício de carne. Isso é consistente com escrituras anteriores. O Senhor instruiu antigamente que certamente sangue não será derramado, somente para servir de alimento para salvar vossas vidas. E o sangue de todo animal requererei de vossas mãos. Tradução de Joseph Smith, de Gênesis 9:11. Em Gênesis 9:4, a nota de rodapé A. Vários anos após essa revelação ter sido dada, Joseph Smith relatou um incidente que ilustrou esse ensinamento. Enquanto Joseph viajava com o acampamento de Sião, os homens da expedição encontraram 3 cascavéis e estavam prestes a matá-las quando Joseph interveio. Eu disse: deixem-nas em paz, não as machuquem. Como a serpente perderá seu veneno, enquanto os servos de Deus possuem a mesma disposição e continuam a guerrear contra elas. Escreveu Joseph mais tarde em sua história. Ele ensinou aos irmãos que os homens devem se tornar inofensivos diante da criação bruta, e quando os homens perderem suas disposições viciosas e cessarem de destruir a raça animal, o leão e o cordeiro poderão morar juntos, e a criança de peito brincará com a serpente em segurança. Seguindo o conselho do profeta, os homens levantaram cuidadosamente as cobras com varas e as carregaram para um local seguro. Joseph acrescentou: exortei os irmãos a não matarem uma serpente, pássaro ou qualquer animal de qualquer espécie durante nossa jornada, a menos que fosse necessário para nos preservar da fome. Versículo 19, porque eis que as bestas do campo e as aves do ar e aquilo que provém da terra foram estabelecidos para uso do homem, para alimento e para vestuário, e a fim de que ele tenha em abundância. Versículo 20, mas não foi determinado que possuísse um homem mais do que outro, portanto, o mundo se acha em pecado. Sião. Sobre a sociedade de Sião estabelecida por Enoque, nós lemos em Moisés 7,18, e o Senhor chamou seu povo de Sião, porque eles eram unos de coração e vontade e viviam em retidão, e não havia pobre entre eles. Versículo 21, e ai do homem que derrama sangue ou desperdiça carne sem necessidade. A matança de animais por esporte não encontra justificativas nas Escrituras. Como já lemos, em Gênesis 9:11, certamente sangue não será derramado, apenas por carne, para salvar suas vidas, e o sangue de todo animal eu requererei de suas mãos. Versículo 22. E também em verdade vos digo que o Filho do Homem não virá na forma de uma mulher, nem na de um homem viajando pela terra. Ele virá em glória, nas nuvens do céu, não como um homem terreno. Os Shakers acreditavam que ele reencarnara como uma mulher, a mãe Anne Lee. Pensavam isso dela por todos os seus filhos terem morrido ainda bem jovens e por ser abandonada diversas vezes pelo marido, suportando tudo com paciência e longanimidade. Os Shakers acreditavam que Anne Lee, a fundadora de sua fé, era a segunda personificação do Espírito de Cristo. Na mãe Anne, como a chamavam, o Espírito de Deus havia se encarnado de forma feminina, assim como acreditavam que Jesus era o Espírito de Deus encarnado em forma masculina. Versículo 23. Portanto, não vos deixeis enganar, mas continuai firmes, à espera de que os céus sejam sacudidos e a terra trema e cambaleie como um homem embriagado. E os vales sejam elevados e as montanhas sejam rebaixadas, e os lugares acidentados sejam aplainados, e tudo isso
quando o anjo soar sua trombeta. Muito interessante que o Senhor diz: não vos deixeis enganar, mas continuai firmes. A noção dos shakers de que a segunda vinda havia ocorrido ignorava a promessa profética de que sua vinda seria precedida por toda a sorte de sinais nos céus. A palavra profética também promete grandes mudanças físicas na terra. Por exemplo, as montanhas serão rebaixadas e os lugares acidentados serão aplainados. A revelação aos Shakers estabelece duas coisas sobre a segunda vinda. Primeiro, nenhum homem nem os anjos do céu sabem o tempo da vinda do Salvador. E segundo, que o Salvador não retornaria à terra da mesma maneira que em sua primeira vinda. A história do Natal, com um bebê indefeso em uma manjedoura, não se repetiria. Dessa vez, o Salvador retornaria à terra em um corpo glorificado e ressurreto. O modelo mais preciso para o retorno do Salvador é encontrado nos primeiros capítulos de Terceiro Nef, onde convulsões naturais e sociais levaram à desordem entre os nefitas e lamanitas até que o Salvador chegasse em glória. Em contraste, os sheiks acreditavam que Jesus já havia retornado à Terra, nascido de novo na forma de Enlil, a líder mais importante entre eles. As palavras do Senhor aos Shakers estabelecem que um mortal que afirma ser Jesus Cristo reencarnado ou retornado está em erro ou está deliberadamente tentando enganar. O retorno do Salvador pode ocorrer de forma inesperada, mas será inconfundível quando ocorrer. As escrituras antigas e modernas concordam que o retorno do Salvador à Terra será um grande evento visto por todo o mundo. Outro erro por parte dos Shakers é que eles alegaram que o gênero do Salvador foi mudado quando ele retornou. Os Shakers acreditavam que Deus tinha uma natureza dupla, masculina e feminina. A ênfase dos Shakers na igualdade entre homens e mulheres era admirável, mas sua compreensão da natureza eterna do gênero era falha. Em contraste, profetas e apóstolos modernos testificaram que o gênero é uma característica essencial da identidade e do propósito individual, pré-mortal, mortal e eterno. Versículo 24. Mas antes que venha o grande dia do Senhor, Jacó prosperará no deserto e os lamanitas florescerão como a rosa. A coligação física mencionada é a reunião dos santos dos últimos dias no topo das montanhas do oeste da América. Lá, Sião florescerá sobre as colinas e se regozijará sobre as montanhas. O deserto incluía áreas que foram colonizadas sob a direção de Brigham Young. O dia em que os lamanitas florescerão como a rosa mal começou. Eles estão apenas começando a ser o povo puro e encantador que ainda se tornarão. Versículo 25. Sião florescerá nos outeiros e nas montanhas regozijar-se-á, e será reunida no lugar que designei. Na época em que o livro de Mórmon foi publicado, havia uma longa tradição de pessoas de ascendência europeia que alegavam ter um vínculo com as tribos perdidas de Israel. Quando o livro de Mórmon foi publicado, desafiou seus leitores a considerarem a possibilidade de que, ao longo da história, Deus enviou mestres inspirados a pessoas em diferentes lugares do mundo. A página de rosto do livro de Mórmon proclama diretamente que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, manifestando-se a todas as nações. O Senhor orientou os santos a estenderem as bênçãos do Evangelho a muitos grupos, incluindo os lamanitas, que inicialmente eram entendidos como os índios americanos. Embora os primeiros membros da igreja aplicassem essas promessas diretamente aos índios americanos, a concepção comum da identidade lamanita ampliou-se ao longo do tempo para incluir os ilhéus do Pacífico e outros povos de ascendência nativa. O termo lamanita é usado com fluidez no livro de Mórmon, às vezes referindo-se à ancestralidade e às vezes referindo-se a um alinhamento ideológico. Nos últimos dias, alguns santos dos últimos dias têm usado o termo lamanita de forma depreciativa, mas na maioria das vezes ele tem sido usado como um termo para estender
e aplicar as bênçãos escriturísticas prometidas à casa de Israel. No ensaio oficial da Igreja sobre a identidade lamanita, proclama que os santos que se identificaram como lamanitas fizeram contribuições substanciais à Igreja e às suas comunidades, buscando cumprir as promessas do Senhor ao seu povo do convênio. Larry Echohawk, um líder da Igreja de Ascendência Indígena Americana, falou sobre sua experiência com o Livro de Mórmon, dizendo: ao ler o Livro de Mórmon, pareceu-me que se tratava de meus ancestrais indígenas americanos. Ele acrescentou ainda: peço especialmente aos remanescentes da casa de Israel, os descendentes do povo do Livro de Mórmon, onde quer que estejam, que leiam e releiam o Livro de Mórmon. Aprendam sobre as promessas contidas no Livro de Mórmon, sigam os ensinamentos e o exemplo de Jesus Cristo, façam e guardem convênios com o Senhor. Busquem e sigam a orientação do Espírito Santo. A promessa do Senhor de que Jacó florescerá no deserto e os lamanitas florescerão como a rosa, sem dúvida será cumprida de múltiplas maneiras. Uma das maneiras mais positivas de aplicar a profecia dada pelo Senhor nesta revelação é ver todas as pessoas como potenciais herdeiras das promessas feitas a Israel, independentemente de sua origem. Versículo 26, eis que vos digo, ide como vos mandei, arrependei-vos de todos os vossos pecados, pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Acho interessante a sequência também. Ide como vos mandei, ou seja, obedece primeiro. Arrepende dos pecados, e aí pede, vai receber, bate e vai ser aberto. Versículo 28, eis que eu sou Jesus Cristo e depressa venho, assim seja. Amém. Os Shakers rejeitaram a revelação que lhes foi dada. Depois que Sidney Rigdon terminou de ler a revelação, Ashbel Kitchell anunciou que eu os libertaria e ao seu Cristo de qualquer fardo adicional sobre nós e assumiria toda a responsabilidade sobre mim. Rigdon, então, pediu para ouvir a congregação que, segundo Kitchell, declarou estar totalmente satisfeita com o que tinha. Kitchell registrou ainda que, ao ouvir isso, Rigdon declarou estar satisfeito e guardou seu diário. Mas Parley P. Pratt levantou-se e começou a sacudir a aba do casaco. Ele disse que sacudiu a poeira de suas vestes como um testemunho contra nós de que havíamos rejeitado a palavra do Senhor Jesus. Kitchell repreendeu Parley e então acusou Lyman Copley de hipocrisia, levando Copley às lágrimas. A experiência deixou Lyman Copley abalado e ele começou a vacilar entre seu compromisso com a igreja e com os Shakers. Ao retornar para casa, recusou-se a honrar um acordo anterior que havia feito para permitir que membros da igreja que migrassem de Collinsville, Nova York, vivessem em sua fazenda. Isso está em Doutrina e Convênio 54. Nos anos seguintes, Copley alternou entre os Santos e os Shakers, sem, no entanto, se estabelecer com nenhum deles. Ele se filiou a várias igrejas cristãs e permaneceu perto de sua casa em Thompson, Ohio, até sua morte, em 1862. Quanto aos Shakers, eles continuaram a crescer ao longo do século XIX, mas no século XX seu movimento entrou em declínio acentuado. No auge do movimento havia de 2.000 a 4.000 Shakers vivendo em 18 comunidades diferentes. No entanto, a crença dos Shakers do celibato, combinada com leis mais rígidas que tornavam ilegal a adoção de crianças por grupos religiosos, fez com que a população Shaker diminuísse rapidamente. No século XXI, havia apenas uma comunidade Shaker remanescente, em Sabbath Day Lake, no Maine. Apenas um punhado de Shakers permanece até hoje. Seção 50. Na primavera de 1831, várias pessoas em Kirtland, Ohio e arredores alegaram ter recebido revelações para orientação da igreja que acabara de nascer. O resultado foi confusão. Parley P. Pratt e outros elders consultaram Joseph Smith
para descobrir como os membros da igreja deveriam discernir tais espíritos. Essa revelação veio em resposta a esse pedido. Descrevendo esses eventos, Paul P. Pratt disse: ao percorrer os diferentes ramos, algumas operações espirituais muito estranhas se manifestaram, que eram repugnantes em vez de edificantes. Algumas pessoas pareciam desmaiar, fazer gestos indecorosos e ter o rosto abatido ou desfigurado. Outras caíam em êxtase e eram levadas a contorções, cãibras, convulsões, etc. Outras pareciam ter visões e revelações que não eram edificantes e que não eram condizentes com a doutrina e o espírito do evangelho. Em suma, um espírito falso e mentiroso parecia estar se infiltrando na igreja. Todas essas coisas eram novas e estranhas para mim e se originaram na igreja durante nossa ausência e antes da chegada do presidente Joseph Smith de Nova York. Sentindo nossa fraqueza e inexperiência, e com receio de errarmos em nosso julgamento a respeito desses fenômenos espirituais, eu, John Murdoch e vários outros elders fomos até Joseph Smith e pedimos que ele consultasse o Senhor a respeito desses espíritos ou manifestações. Depois de nos unirmos em oração em sua sala de tradução, ele ditou em nossa presença a seguinte revelação, conhecida hoje como seção 50. Versículo 1. Escutai, ó eldres da minha igreja, e dai ouvidos à voz do Deus vivo, e atentai para as palavras de sabedoria que vos serão dadas, segundo o que haveis perguntado e concordado com relação à igreja e aos espíritos que estão espalhados pela terra. Interessante, voz do Deus vivo não é um Deus puramente morto, é um Deus ressurreto que fala conosco hoje em dia. Versículo 2. Eis que em verdade vos digo que há muitos espíritos que são espíritos falsos, os quais saíram pela terra enganando o mundo. A edição de abril de 1842 do Times and Seasons continha um artigo escrito pelo profeta intitulado Testem os Espíritos. Entre outras coisas, o profeta disse: é evidente, pelos escritos dos apóstolos, que muitos espíritos falsos existiram em sua época e que saíram pelo mundo, e que era necessária a inteligência que somente Deus poderia conceder para detectar espíritos falsos e provar o que os espíritos eram de Deus. O mundo ignora tais coisas, disse ele, porque elas são conhecidas somente pelo Espírito. É um mistério de Deus. Os egípcios não conseguiram descobrir a diferença entre os milagres de Moisés e os dos mágicos até que vieram para serem testados juntos. E se Moisés não tivesse aparecido no meio deles, eles sem dúvida teriam pensado que os milagres dos mágicos eram realizados pelo grande poder de Deus, pois eram grandes milagres realizados por eles. Uma agência sobrenatural foi desenvolvida e um grande poder se manifestou. Sempre pareceu haver em todas as épocas uma falta de inteligência a respeito desse assunto, continua Joseph. Espíritos de todos os tipos se manifestaram em todas as épocas e entre quase todos os povos. Se formos até os pagãos, eles têm seus espíritos. Os maometanos, os judeus, os cristãos, os indianos, todos têm seus espíritos. Todos têm uma agência sobrenatural e todos afirmam que seus espíritos são de Deus. Quem resolverá o mistério? Testem os espíritos, diz João. Mas ninguém pode testar o seu próprio. E qual é a razão? Porque não tem uma chave para abrir, nenhuma regra para medir, nem critério para testá-lo. Poderia alguém dizer o comprimento, a largura ou a altura de um edifício sem uma régua? Testar a qualidade dos metais sem um critério ou apontar os movimentos dos sistemas planetários sem conhecimento de astronomia? Certamente que não. E se tal ignorância se manifesta a respeito de um espírito desse tipo, quem pode descrever um anjo de luz? Se Satanás aparecer como alguém em glória, quem poderá dizer sua cor, seus sinais, sua aparência, sua glória ou qual é a maneira de sua manifestação? Em resposta a essa pergunta, o profeta disse que isso não poderia ser feito sem o sacerdócio e o conhecimento das leis
pelas quais os espíritos são governados. Versículo 3. E Satanás também vos procurou enganar a fim de derrotar-vos. Essa é a missão de Satanás. É o pai das mentiras. Ele nos engana a fim de nos derrotar nessa luta espiritual que travamos. Versículo 4. Eis que eu, o Senhor, vos tenho observado e tenho visto abominações na igreja que professa o meu nome. Lembre-se que a igreja era chamada a Igreja de Cristo logo no início. Descrevendo esses eventos, Parley P. Pratt disse: enquanto eu ia pelos diferentes ramos, algumas operações espirituais muito estranhas se manifestavam, que eram repugnantes em vez de edificantes. Algumas pessoas pareciam desmaiar, fazer gestos indecorosos e ter o rosto desfigurado. Outras caíam em êxtase e eram atraídas por contorções, câimbras, convulsões, etc. Outras pareciam ter visões e revelações que não eram edificantes e que não eram condizentes com a doutrina e o espírito do Evangelho. Em suma, um espírito falso e mentiroso parecia estar se infiltrando na igreja. John Whitman registrou o seguinte: alguns tiveram visões e não conseguiam dizer o que viam. Alguns imaginavam possuir a espada de Labão e a empunhavam com a mesma perícia de um dragão ligeiro. Alguns agiam como índios escalpelando, outros deslizavam pelo chão com a rapidez de uma serpente, o que eles chamavam de navegar no barco até os lamanitas pregando o evangelho. E muitas outras manobras vãs e tolas, sem sentido e sem valor para serem mencionadas. Mas bem-aventurados os que são fiéis e perseveram, seja na vida ou na morte, porque herdarão a vida eterna, diz o versículo 5. Versículo 6. Mas ai daqueles que são enganadores e hipócritas, porque assim diz o Senhor, levá-los-ei a julgamento. No versículo 7, eis que em verdade vos digo, há entre vós hipócritas que enganaram alguns, o que deu poder ao adversário, mas eis que esses serão resgatados. Esses que caíram seriam ainda trazidos de volta à presença de Deus. Como santos dos últimos dias, não pretendemos ser um povo perfeito. Há aqueles entre nós que nada sabem das coisas do Espírito. Há outros em cujas vidas o Evangelho outrora ardeu como fogo e agora é apenas uma brasinha. Há outros que se envergonham de um princípio do Evangelho ou outro e que zombam e falam mal dos ungidos do Senhor. Há ainda outros que se escondem atrás do manto da piedade e que, em particular, violam praticamente todos os mandamentos que o Senhor deu. Certamente há hipócritas entre nós. A todos esses dizemos: venham compartilhar nossa comunhão, conhecendo nosso amor e adorem conosco. Nesse processo, espera que se encontre o desejo de melhorar, arrepender-se e viver como os santos dos últimos dias deve viver. A hipocrisia, seja qual for sua forma, sempre bloqueia a luz do céu e dá ao espírito do maligno um lugar para apodrecer e crescer. Em alguns casos, os inocentes ou desavisados serão enganados pelo hipócrita. O Senhor perdoa generosamente tais erros inocentes ou tolos. Contudo, isso não acontecerá com os hipócritas, que o Senhor responsabilizará integralmente por seu engano deliberado e praticado. Versículo 8. Mas os hipócritas serão detectados e serão afastados, seja na vida ou na morte, como eu desejar. E ai dos que são cortados da minha igreja, porque os mesmos foram vencidos pelo mundo. Portanto, que todo homem fique atento, para que não faça o que não for verdadeiro e reto perante mim. Versículo 10. E agora vinde, diz o Senhor, pelo Espírito, aos élderes de sua igreja, e juntos arrazoemos para que compreendais. É o Espírito que dá vida e significado a todos os princípios do Evangelho. Portanto, o Evangelho deve ser ensinado e aprendido pelo Espírito. Qualquer coisa menos que isso, por mais bem intencionada que seja, não é de Deus. As Escrituras, para serem Escrituras, devem ser lidas e interpretadas pelo Espírito. Sobre as revelações da restauração, o Senhor diz: é a minha voz que as fala a vós.
Pois elas vos são dadas pelo meu Espírito e pelo meu poder, podeis lê-las uns aos outros, e se não fosse pelo meu poder, não as podeis ter. Portanto, podeis testificar que ouvistes a minha voz e conheceis as minhas palavras. Doutrina e Convênios 18, 35 e 36. As mesmas palavras, quando lidas por aqueles desprovidos do Espírito, podem muito bem ser recebidas como nada mais que a voz de uma ilusão ou de uma fraude piedosa. Mesmo os bem-intencionados podem fazer mau uso das revelações do céu quando deixam de lê-las e compreendê-las à luz do céu. Novamente, as Escrituras são Escrituras somente quando acompanhadas pelo Espírito por meio do qual foram recebidas. Muitos desígnios malignos foram ocultados nas Escrituras. Demônios e falsos profetas se valem livremente das palavras das Sagradas Escrituras para sustentar e justificar seus propósitos. As palavras do Salvador, na parábola da grande ceia, obrigai-os a entrar em Lucas 14, 23, foram usadas para justificar os atos implacáveis da Inquisição contra os acusados de heresia, assim como a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden foi usada para justificar o confisco de propriedades e riquezas. Se as Escrituras não podem ser lidas e compreendidas sem a luz do céu, então certamente os princípios que brotam de seu solo fértil devem ser igualmente dependentes dessa luz para produzir bons frutos. Não parece, portanto, estranho que busquemos dar credibilidade à palavra de Deus citando aqueles que não a abraçaram? Que alguns gastem mais tempo e energia buscando evidências externas para apoiar as revelações do céu do que para entendê-las? Que busquemos sustentar princípios eternos com uma lógica que não alcança a Torre de Babel? Se quisermos lançar um alicerce sobre o qual possamos construir o templo do nosso entendimento, de modo que ele de fato alcance o céu, isso não pode ser feito com base em nenhum outro princípio, que não o da revelação. Sobre quaisquer substitutos para esse princípio, a palavra do Senhor afirma: não é de Deus. Versículo 13. Portanto, eu, Senhor, faço-vos essa pergunta, para que fostes ordenados. Então o Senhor vai dizer que vai discutir como um homem discute com o outro, e como um homem discutindo com o outro chega a um entendimento, ele vai fazer isso conosco para que a gente possa entender. E ele faz essa pergunta: para que fostes ordenados? Os erros da juventude não eram incomuns na igreja nascente. Muita instrução era necessária para proteger a pureza do evangelho restaurado das falsificações espirituais comuns ao cristianismo rudimentar da fronteira americana. Levi Hancock relatou que, enquanto pregavam o evangelho, 3 jovens missionários, Herman Bassett, de 16 anos, Edson Fuller, de 21 anos, e Burr Riggs, de 20 anos, alegavam receber revelações e ver anjos, e caíam espumando pela boca. Um dos que agiu pior foi Burr Riggs. Eu o vi pular do chão, bater a cabeça na viga da nova casa dos Baldwin e balançar por alguns minutos, depois cair como se estivesse morto. Depois de 1 ou 2 horas, ele recobrava a consciência, profetizava e contava o que tinha visto. Em outras ocasiões, ele parecia tão honesto e sincero que eu era levado a acreditar em tudo o que ele dizia, mas concluía que nem tudo poderia ser abençoado e que talvez eu não fosse tão puro quanto aqueles jovens. Edson Fuller caía e ficava com o rosto roxo. Herman Bassett se comportava como um babuíno. Ele dizia ter recebido uma revelação em Kirtland das mãos de um anjo, lia a revelação e mostrava imagens de uma série de anjos declarados deuses. Depois testificava da veracidade da obra e eu acreditava em tudo como um tolo. Não ouso opor-me a nada que um elder diga, com medo de que eu fale contra o Espírito Santo. Esse registro está na autobiografia de Levi Ward Hancock. O Evangelho deve ser ensinado com a dignidade e o decoro adequados ao reino dos céus. Ensiná-lo de qualquer outra forma, como afirma esta revelação, não é de Deus. Da mesma forma, a compreensão do Evangelho deve ser obtida de acordo com esse mesmo Espírito. O testemunho das verdades do céu não pode ser obtido nem nutrido por nenhum outro meio
que não o Espírito da verdade. Versículo 14. Para pregar meu evangelho pelo Espírito, sim, o Consolador, que foi enviado para ensinar a verdade. E então recebestes espíritos que não pudestes compreender, e os recebestes como se fossem de Deus. E nisso estáis justificados? É assim? Está tudo certo? Receberam como se fosse de Deus? Está tudo certo? Eis que vós mesmos respondereis a essa pergunta. Não obstante, serei misericordioso para convosco. Aquele dentre vós que for fraco, no futuro será tornado forte. Em verdade vos digo, aquele que é ordenado por mim e enviado para pregar a palavra da verdade pelo Consolador, no Espírito da verdade, prega pelo Espírito da verdade ou de alguma outra forma? E se for de alguma outra forma, não é de Deus. E também aquele que recebe a palavra da verdade, recebe-a pelo Espírito da verdade ou de alguma outra forma? Quantos de nós já ficamos sentados na posição estou entediado durante a reunião sacramental? Vocês sabem como ela é. Corpo dobrado à frente, na altura da cintura, o queixo nas mãos, cotovelo no joelho, olho fixo no chão. Já pensaram que a escolha é sua, seja a reunião interessante ou não? O presidente Spencer W. Kimball disse que a adoração é uma responsabilidade individual, independentemente do que seja dito ao púlpito. Se alguém quiser adorar o Senhor em espírito e em verdade, ele pode fazê-lo. Se em sua opinião a reunião estiver ruim, foram vocês que causaram isso. Ninguém pode adorar por vocês. Vocês mesmos devem esperar no Senhor. Isso ele falou em julho de 1978. E ainda mais hoje que nós temos os celulares em nossas mãos. Aí que ficamos cada vez mais perdidos. Em nossas reuniões da igreja, em nosso estudo pessoal e familiar das Escrituras, e mesmo hoje, ao ouvirmos os profetas e apóstolos do Senhor, alguns de nós receberão mais do que outros. E por quê? Estou aprendendo que aqueles que verdadeiramente recebem fazem pelo menos 3 coisas que os outros talvez não façam. Primeiro, eles buscam. Vivemos num mundo de entretenimento, num mundo de espectadores. Sem nos darmos conta, podemos acabar vindo à conferência ou indo à igreja com a atitude de aqui estou, agora me inspirem. Tornamo-nos espiritualmente passivos. Quando em vez disso, nos concentrarmos em buscar e receber o Espírito, não esperamos que os professores ou oradores conquistem nossa atenção. Empenhamo-nos para dar nossa atenção ao Espírito. Recordem que receber é um verbo, é um princípio de ação, é uma expressão fundamental de fé. Em segundo lugar, aqueles que recebem, sentem. Embora a revelação chegue à mente e ao coração, na maioria das vezes ela é sentida. Enquanto não aprendermos a prestar atenção a esses sentimentos espirituais, nem sequer reconheceremos o Espírito. Em terceiro lugar, aqueles que recebem pelo Espírito estão dispostos a agir. Conforme ensinou o profeta Moroni, a fim de recebermos um testemunho do livro de Mórmon, precisamos pedir com real intenção. O Espírito ensina quando demonstramos o desejo sincero de pôr em prática o que aprendemos. No versículo 20, se for de alguma outra forma, não é de Deus. 21. Então como é que não podeis compreender e saber que aquele que recebe a palavra pelo Espírito da verdade, recebe-a como é pregada pelo Espírito da verdade? Portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro, e ambos são edificados e juntos se regozijam. É espírito, mas espírito. Essa é a equação. As verdades do céu não podem ser ensinadas por um professor que não esteja na luz celestial, nem podem ser aprendidas por um aluno que não se deleite nessa mesma luz celestial. Permanecendo juntos nessa luz, ambos são edificados e se alegram juntos, se regozijam juntos. Versículo 23, e aquilo que não edifica não é de Deus e é trevas.
Antigamente, o verbo edificar significava construir edifícios sagrados como templos. Ao longo dos anos, a palavra edificar passou a descrever o processo de aprimorar o caráter ou construir a espiritualidade. Tudo que é de Deus, edifica, isso é, eleva, edifica, aprimora. Inversamente, edificar é evitar aquilo que rebaixa, menospreza ou dá desculpas. Edificar é fazer do corpo e da alma do homem um tabernáculo sagrado, um templo para Deus. Se uma doutrina não oferece a oportunidade de elevar, edificar ou aprimorar, ela não é de Deus. Simples assim. 24. Aquilo que é de Deus é luz. E aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Muitos no mundo religioso de nossos dias professam ter sido salvos como resultado de uma experiência religiosa específica. Sua suposição é que, porque alguém uma vez esteve na luz, permanecerá nela para sempre. Isso nem sempre se comprova. A maior falha nesse raciocínio reside na suposição de que qualquer luz em que se tenha estado constitui a plenitude dessa luz celestial. Tal suposição seria, na melhor das hipóteses, tola. Mesmo assim, deleitar-se na luz do Evangelho é uma coisa. Seguir a luz do Evangelho é outra bem diferente. Para aqueles que escolhem seguir a luz, ela se torna cada vez mais e mais brilhante até o dia perfeito. Assim, a salvação se torna uma jornada em vez de um único grande evento. A jornada exige que avancemos de graça em graça e nos nega o direito de dizer que qualquer experiência religiosa é suficiente por si só. Foi Nefe quem sabiamente advertiu sobre aqueles que dizem: temos o suficiente, até aquilo que tem lhe será tirado. Segundo Nefe 28, 30. Versículo 25: E também a verdade vos digo, e digo para que conheçais a verdade, para que afugenteis as trevas do meio de vós. Temos que expulsar as trevas do nosso meio individual e no nosso meio coletivo. Aquele que é ordenado por Deus e enviado, esse é designado para ser o maior, não obstante, ser o menor e o servo de todos. Em todas as dispensações do Evangelho, houve aqueles que falsamente alegaram ser chamados por Deus. Frequentemente, eles se traem em seu desejo de serem servidos em vez de servir. Respondendo a esse problema nos primórdios do cristianismo, a seguinte orientação é dada em uma obra conhecida como Didaquê. Colham cada apóstolo ao chegar, como se fosse o Senhor. Mas ele não deve ficar mais de um dia. Em caso de necessidade, porém, no dia seguinte também. Se ficar 3 dias, é um falso profeta. Ao partir, um apóstolo não deve aceitar nada além de comida suficiente para sustentá-lo até sua próxima hospedagem. Se pedir dinheiro, é um falso profeta. Versículo 27. Portanto, ele é possuidor de todas as coisas, porque todas as coisas lhe são sujeitas, tanto na terra como no céu. A vida e a luz, o Espírito e o poder enviados pela vontade do Pai, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Quando um homem é devidamente enviado em nome do Senhor, espera-se que a plenitude do poder de Deus esteja pronta para sustê-lo e ajudá-lo a cumprir a tarefa para o qual foi chamado. Aqueles que obtêm a glória do mundo celestial são aqueles em cujas mãos o Pai entregou todas as coisas. São os sacerdotes e reis que receberam de sua plenitude e de sua glória. Todas as coisas são deles, seja a vida ou a morte, ou as coisas presentes, as coisas futuras, tudo é deles e eles são de Cristo e Cristo é de Deus. Doutrina e Convênios, seção 76, 55 a 59. Versículo 28, mas nenhum homem é possuidor de todas as coisas, a menos que seja purificado e lavado de todo pecado. Nada impuro pode entrar na presença de Deus, nem pode nada impuro receber a plenitude do Pai. Para possuir todas as coisas é preciso ser purificado e limpo de todo pecado. Daí o mandamento a todos que desejam ser servos de Deus: preparai-vos e santificai-vos. Sim, purificai o coração e limpai as mãos e os pés diante de mim, para que eu vos torne limpos.
para que eu testifique a vosso Pai e a vosso Deus e a meu Deus que estáis limpos do sangue desta geração iníqua. Doutrina e Convênios, seção 88, 74 e 75. Somente Cristo pode nos purificar. No sentido pleno e próprio, de acordo com a ordem que ele estabeleceu, os de nossos dias são convidados a ir ao templo onde o ritual aqui descrito é realizado. Aqueles que professam possuir todas as coisas em virtude de sua aceitação de Cristo, mas que se recusam a honrar o sacerdócio que ele restaurou, não podem ser santificados e, portanto, não são investidos de poder do alto. É na casa do Senhor que aqueles assim dotados aprendem a ordem pela qual as respostas são obtidas. Versículo 29: E se fordes purificados e lavados de todo pecado, pedireis ao Pai o que quer que desejardes em nome de Jesus, e será feito. Versículo 30: Mas sabei isto, ser-vos-á indicado o que devereis pedir, e ao serdes designados como cabeça, os espíritos ser-vos-ão sujeitos. Quando o Senhor coloca indivíduos em uma posição de presidência, ele também os dota com a capacidade de discernir espíritos para que eles não desencaminhem aqueles que os sustêm na fé. Versículo 31. Portanto, acontecerá que, se virdes manifestado um espírito que não podeis compreender e não conhecerdes esse espírito, perguntareis ao Pai em nome de Jesus. E se ele não vos der a conhecer, então sabereis que não é de Deus. Qualquer espírito que emana do Deus do céu está sujeito à confirmação, tanto daqueles que ocupam posição de liderança, quanto daqueles que se comprometeram a seguir esse líder. Se nenhuma confirmação for obtida, o espírito não vem de Deus. Versículo 32. E ser-vos-á dado poder sobre esse espírito, e proclamareis contra esse espírito em alta voz que ele não é de Deus. Nós não podemos combater trevas com trevas, mal com mal, ou o que é mesquinho com mesquinharia, pois ao fazê-lo concedemos a vitória à própria influência à qual nos opomos. Ensinando esse princípio, Judas conta que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação de maldição, mas disse: O Senhor te repreenda. Judas 1, 9. Nessa história, encontramos Miguel, general comandante do exército do Senhor, face a face com o príncipe das trevas para disputar a alma de Moisés. Aparentemente, Satanás alegou que Moisés estava sob seu domínio por ter matado um feitor egípcio, enquanto Miguel o alegou cidadão do reino de Deus como um grande profeta e protótipo de Cristo. Nesse confronto, Miguel dá o exemplo para todos os que lutam no exército do Senhor, recusando-se a responder ao adversário em seu próprio espírito. Versículo 33. Não com acusações injuriosas para que não sejais vencidos, nem com jactância ou regozijo para que não sejais por ele apanhados. Lucas registra que os 70 retornaram de seus trabalhos missionários regozijando-se, tendo descoberto que tinham poder sobre serpentes, escorpiões e espíritos malignos. Para sua surpresa, Cristo ordenou que, em vez de se gloriarem em tais coisas, se regozijassem por seus nomes estarem escritos no céu. Da mesma forma, em nossa dispensação, tendo descrito o poder que seria dado aos que creiam, o Senhor disse: Um mandamento lhes dou, que não se gloriem dessas coisas nem as falem perante o mundo, porque essas coisas vos são dadas para vosso proveito e para a salvação. Doutrina e Convênios 84-73. Assim como o espírito se ofende quando fazemos uma acusação de injúria contra o adversário, ele se ofende quando nos gloriamos do que realizamos em nome do Senhor ou quando nos gloriamos do poder que temos sobre o reino das trevas. Não podemos injuriar e reter o espírito, nem podemos nos gloriar ou nos regozijar excessivamente com o que conseguimos realizar em nome do Senhor. Tais trabalhos não são feitos para serem vistos pelos homens. Versículo 35. E dando ouvidos e fazendo essas coisas que recebestes e que mais adiante recebereis, e o reino vos é dado pelo Pai, assim como o poder para vencer todas as coisas que não são por ele ordenadas. Os servos do Senhor receberam poder sobre tudo o que se opõe ao reino do Pai.
Eles seguirão e ninguém os deterá, pois eu, o Senhor, lhes dei a ordem. Doutrina e Convênios 1:5. Assim, pelo poder do seu Espírito, eles podem discernir os espíritos que estão a favor deles e os que estão contra eles. Versículo 36. E eis que em verdade vos digo, bem-aventurados sois vós, que estáis agora ouvindo estas minhas palavras da boca de meu servo, porque vossos pecados vos são perdoados. Receber a voz do Senhor sempre traz consigo as bênçãos inerentes, que incluem a remissão de pecados. Versículo 37. Que meu servo Joseph Wakefield, em quem me comprazo, e meu servo Parley P. Pratt visitem as igrejas e fortaleçam-nas com palavras de exortação. Pouco depois dessa declaração, Joseph Wakefield foi chamado para uma missão com Solomon Humphrey. Nessa missão, eles batizaram George Albert Smith, que se tornaria o apóstolo mais jovem a ser chamado nessa dispensação. Depois disso, Wakefield passou a criticar o profeta, tendo-o visto abandonar seus estudos sagrados e brincar com algumas crianças. Sentindo que isso era incompatível com o ofício profético, Wakefield deixou a igreja. Quando ele fala aí também às igrejas, a referência aos vários ramos da igreja. Isso foi antes da criação de alas e estacas. E fortalecer com essas palavras de exortação significa que a vitalidade do evangelho está em suas doutrinas. A fé vem, disse Joseph Smith, pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não pode ser exercida em um Deus de quem não ouvimos falar ou em doutrinas que não nos foram ensinadas. Assim como a força não pode ser encontrada no alimento que não comemos ou na renovação que recebemos do descanso que não descansamos. A força espiritual vem pelo aprendizado e ensino dos princípios salvadores do Evangelho. Não há substituto aceitável para tal exortação. Versículo 38. E também meu servo John Corriell, ou todos os meus servos que forem ordenados a esse ofício, e que trabalhem na vinha, e que nenhum homem os impeça de fazer aquilo que lhes designei. Aqui, John Corriell é chamado para trabalhar na vinha do Senhor. Um mês depois, foi chamado para viajar ao Missouri com Lyman White. Proeminente nos assuntos da igreja, Corriell vacilou durante as perseguições no Missouri e foi excomungado em 1839. Versículo 39. Portanto, nisto meu servo Edward Patridge não é justificado, contudo que se arrependa e será perdoado. Aparentemente, Edward Patridge estava fazendo ou tinha feito algo para interferir no cumprimento das missões pelos eldres para os quais eles haviam sido chamados. Versículo 40. Eis que vós sois criancinhas e não podeis suportar todas as coisas agora. É preciso que cresçais em graça e no conhecimento da verdade. Quando a igreja foi organizada pela primeira vez e suas doutrinas e práticas eram novas para todos, foi necessário que o Senhor usasse homens que, como madeira não trabalhada, não haviam alcançado o tipo de maturidade espiritual comum aos ofícios onde ela existe há gerações. Como sementes lançadas em solo rico, porém raso, os Joseph Wakefields, os John Corriells, brotaram como uma explosão de energia apenas para murchar na primeira tempestade ou no primeiro dia de sol escaldante. Tempo e experiência são tão necessários para o crescimento espiritual quanto para o crescimento da mente ou do corpo. Assim, o Senhor fala dos recém-batizados como criancinhas, que Ele nutrirá e protegerá se permanecerem perto dele. Versículo 41. Não temais, filhinhos, porque sois meus, e eu venci o mundo, e fazeis parte daqueles que meu Pai me deu. E nenhum dos que meu Pai me deu se perderá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Cristo no meridiano dos tempos. E eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27 e 28. Famoso capítulo do Bom Pastor. Como é possível, então, que alguns que eram fiéis deixem de ser? É verdade que nenhum poder pode arrancá-los da mão do Salvador.
mas também é igualmente verdade que Ele não nos impedirá de partir, caso decidamos fazê-lo. Embora o compromisso do pai nunca vacile na bênção e no sustento de seus filhos, o compromisso de seus filhos frequentemente vacila em sua lealdade a ele. Versículo 43. E o Pai e eu somos um. Eu estou no Pai e o Pai em mim. E sendo que me recebestes, estais em mim e eu em vós. A unidade entre o Pai e o Filho é perfeita. Nossa salvação consiste em nos tornarmos um com eles. Aqui nos é dito que, na medida em que nossos corações e mentes se tornam um com eles, eles estão em nosso meio. Versículo 44. Portanto, estou em vosso meio, e sou o bom pastor e a pedra de Israel. Aquele que edificar sobre essa rocha jamais cairá. Então, nós temos referência ao discurso do bom pastor, a de que ele é a pedra fundamental, aquele homem sábio que constrói a casa sobre a rocha. Versículo 45. E vem o dia em que ouvireis a minha voz e me vereis, e sabereis que eu sou. Como revelações subsequentes vão confirmar, a promessa de ouvir a voz do Senhor e vê-lo é literal, não figurativa. Em versículo 46, ele termina com um conselho: Vigiai, portanto, para que estejais prontos. Assim seja. Amém. Então, que nós possamos também vigiar para estarmos prontos, preparados, porque se estivermos preparados, nós não temeremos.